Já me fala se vocês estão me ouvindo, se vocês já estão vendo a minha tela. Testando som 1, 2, 3, agora eu acho que foi. Eu estava falando aqui, ninguém estava me ouvindo, mas agora eu acho que foi. Testando som 1, 2, 3. Me fala se você está me ouvindo. Me fala se você já consegue ver a minha tela. Hoje eu vou te ensinar como que cria uma audiência de quase clientes nos próximos 7 dias. Como é que você faz um plano aí de 7 dias para você conseguir gerar uma audiência, monetizar essa audiência e você começar a aumentar o volume de pessoas que te acompanham e podem ter o potencial, obviamente, de se tornarem os seus clientes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha só, gente. É o seguinte. Eu vou sugerir fortemente que você pegue aí papel e caneta, porque eu vou apresentar conceitos e eu vou dar conselhos e eu vou desenhar um plano que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nesse momento agora é um momento muito propício para você trabalhar esse tipo de estratégia. Então essa parte mais importante que eu quero que você se organize, que você realmente fique atento. Combinado? Todo mundo pronto? Todo mundo preparado? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você fique atento, que você preste atenção. Existe uma grande diferença entre criar audiência versus gerar tráfego. Existe uma grande diferença entre gerar audiência versus gerar tráfego. A maioria dos empreendedores, principalmente aqueles que estão no começo de jornada, ou estão em um momento que eles querem ter uma escala maior, eles cometem um erro de focar em tráfego pago, em gerar mais tráfego, ao invés de pensar em construção de audiência. Esse é um detalhe que faz toda a diferença nos seus resultados. Nem todo mundo que gera tráfego tem audiência. Nem todo mundo que gera tráfego necessariamente tem audiência, e vocês vão entender isso. Esse é o pilar mais importante para vocês realmente prestarem atenção. Segundo ponto, vamos entender. O que envolve tráfego? Tráfego envolve você gerar visibilidade, envolve você aumentar a sua exposição, envolve basicamente você promover como se fosse uma espécie de vitrine. Ou seja, tráfego significa visibilidade. Audiência significa retenção dessa visibilidade. Criação de um compromisso a partir de uma primeira visibilidade e uma conversão. Em outras palavras, só existe audiência quando existe conversão. Presta atenção nisso. Só existe audiência quando existe uma conversão. Uma conversão pode ser um cadastro. Uma conversão pode ser uma conversa iniciada. Uma conversão pode ser, obviamente, uma compra. Quando você se concentra em estratégias de construção de audiência, você está se concentrando, colocando a tua mente, colocando a tua mentalidade para pensar em retenção, compromisso e conversão. O grande problema da maioria dos empreendedores digitais no Brasil é que eles ficam pensando em mais visibilidade, mais exposição, mais vitrine. Quando, na verdade, o que você realmente precisa é de mais conversão, mais compromisso, mais retenção. Começa a te trazer clareza o que esse conceito quer dizer? Começa a te ajudar a entender quais são esses pontos chaves quando você começa agora a fazer essa distinção? Uma coisa é você pensar o seguinte: nossa, eu preciso de mais pessoas visualizando a minha oferta. Eu preciso de mais pessoas vendo a minha aula. Uma outra coisa completamente diferente é você pensar o seguinte: como que eu crio mais compromisso nas pessoas que enxergam a minha proposta? Como que eu posso reter a atenção das pessoas que estão visualizando aquilo que eu apresento? Imagina o seguinte: vocês estão comigo aqui agora. Alguns de vocês estavam no Facebook ou no Instagram, e aí viram o convite. Alguns de vocês receberam um e-mail. A partir do momento que você coloca o seu e-mail, a partir do momento que você está aqui, eu consegui ao mesmo tempo gerar um compromisso, porque você se comprometeu e está aqui, ou seja, nós estamos juntos agora conversando. Eu consegui uma primeira conversão, porque você se cadastrou para estar aqui.
você colocou o seu e-mail para estar aqui, você deu um passo para estar aqui. E agora eu entro na fase da retenção. Eu estou te segurando aqui. Eu estou te retendo. Eu estou engajando com você. Eu estou te acompanhando nesse exato momento. A audiência pronta para comprar, presta atenção nisso aqui, que isso, ó, vira o jogo. A audiência pronta para comprar é aquela audiência que converte para um compromisso que tenha retenção. É uma conversão para um compromisso que tenha retenção. Ou seja, vocês que estão aqui agora comigo representam nesse momento um recorte da minha audiência que está pronta para comprar. Todo mundo que está pronto para comprar está pronto para se comprometer. Todo mundo que está pronto para comprar está preparado para um momento de retenção maior. E todo mundo que está pronto para comprar tende a ter uma primeira conversão inicial, seja de um cadastro, seja de participar de algo que foi combinado, seja de demonstrar um próximo passo. Agora imagine o seguinte, que ao invés de chegar para vocês agora, sem aviso prévio nenhum, você sabia? Ontem eu avisei que isso iria acontecer hoje? Não, eu avisei hoje. Por quê? Porque quando você faz ações imediatas de conversão, você atrai o público que já está pronto para passar por esses 3 pilares. Conversão, compromisso e retenção. Agora, imagine que eu vou lá, pego o tema da aula e eu começo a comprar mais tráfego, mais tráfego, aumentando a visibilidade, aumentando a exposição. Eu corro o risco de ter pessoas que eu vou pagar para que elas possam ver o meu convite e vão simplesmente ignorar. Em outras palavras, todos vocês que estão comigo agora, eu não precisei pagar para vocês estarem comigo agora. Mas o investimento que eu fiz em construção de audiência, em um dado momento que vocês entraram na minha lista de e-mails, ou vocês passaram a me seguir no Instagram, muito provavelmente você já viu alguma oferta que o Nathanael fez. Quantos de vocês já viram uma oferta minha nos últimos dias? Seja no Instagram, seja por e-mail, seja pelos stories, seja em qualquer lugar. Então vocês entendem que existem 2 momentos. O primeiro momento é um momento de construção de audiência. E o segundo momento é um momento de monetização dessa audiência. Só que na construção de audiência também é possível fazer uma primeira monetização. O grande problema é que hoje os produtores digitais eles estão tentando ter visibilidade, ter exposição, aumentar a vitrine, para depois tentar vender. E o que eu vou ensinar para você hoje é uma estratégia que você consegue construir uma audiência com lucro. E no segundo momento, você coloca essa mesma audiência que você já fez um processo de vendas imediato para comprar um segundo produto, um terceiro produto. Criar audiência hoje é o que eu chamo da monetização. Posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho? Se especialize em monetização. Porque, ó, grava isso. Quanto maior a sua habilidade de monetizar, mais fácil será criar audiência. Quanto maior a sua habilidade de monetização, mais fácil será a sua habilidade de construção de audiência. O grande problema é que a maioria dos produtores digitais do Brasil, a maioria dos empreendedores que vão vender na internet, eles não têm a habilidade de monetização. E é por isso que algumas pessoas dedicam horas, dias, semanas, meses tentando construir uma audiência e eles fracassam miseravelmente nessa meta. Por uma razão muito simples. Só consegue construir audiência quem tem habilidade de monetização. Só consegue construir audiência quem tem habilidade de monetização. Construir audiência é conseguir fazer que as pessoas convertam agora, se comprometam e reter as pessoas. Esse é o grande segredo e o grande pilar que vocês precisam trabalhar. O problema é que a maioria dos produtores, a maioria dos empreendedores que ainda são desconhecidos, eles se concentram em ganhar visibilidade. Quando, na verdade, eles deveriam, primeiro, acertar a estratégia de conversão. Qual o sentido gerar visibilidade
para algo que ainda não está pronto para converter? Qual o sentido em gerar visibilidade para algo que ainda não está pronto para converter? Alguns de vocês, se eu te colocasse agora diante de 10 mil pessoas, pode mandar um e-mail. Você tem 1 minuto para escrever um e-mail, para levar para algum link, para levar para alguma oferta, para levar para algo pronto. Muitos de vocês, nesse momento, iam ficar perdidos. Meu Deus, o que eu faço agora? Para onde que eu mando? Peraí, que estratégia de conversão que eu tenho para esses novos leads que chegaram agora que eu posso mandar e-mail para eles? É a mesma coisa de você colocar a pessoa em cima do palco para falar para 10 mil pessoas e você dá 2 minutos para ela vender o produto dela e ela não consegue. Ou ela não vende da melhor maneira possível, ou ela não coloca aquelas pessoas para passar por um processo que possa gerar a maior conversão possível. Entenda. O seu problema hoje não é de audiência. O seu problema hoje não é de tráfego. O seu problema hoje é de conversão. Quanto mais rápido você aprende a converter, monetizar, mais rápido você constrói audiência. Mas você precisa definir a estratégia de conversão para criar uma audiência qualificada. O problema é que muitos hoje ficam pensando que conteúdo eu tenho que produzir para criar uma audiência qualificada. Você já pensou assim? Pode falar a verdade. Não tem problema. Eu não acho isso errado, eu só acho isso incompleto. Porque é claro que o conteúdo é uma peça importante para a atração de clientes, mas ele não é tudo. Ele não pode ser tudo. O ideal é você pensar o seguinte: qual a melhor oferta para criar audiência? Qual a melhor oferta que hoje a sua empresa tem para construir audiência? E quando você acerta a oferta, você pode ir com todo o gás construir audiência. Esse é o segredo. Gente, preste atenção. A partir do momento que você monta uma oferta que tem um potencial de conversão imediata e você monta um desenho de uma estratégia, que faz com que as pessoas passem por esse processo, bingo. Só que o ponto é o seguinte: número 1, você define a oferta. Número 2, qual o melhor conteúdo para essa oferta? Porque as pessoas pensam, não, mas espera aí, mas calma. Como que eu vou construir conteúdo sem... como é que eu vou construir audiência sem conteúdo? A pergunta não é essa. A pergunta é, como que eu monetizo o conteúdo que eu crio a minha audiência? Como que eu monetizo o conteúdo que eu estou utilizando para construir a minha audiência? Papel e caneta na mão. Tem 3 coisas que você precisa. 3 pontos que você precisa para construir uma audiência com conversão e monetização imediata, para você transformar o conteúdo que hoje muitas vezes ele é inútil em algo altamente produtivo. Você precisa do que eu chamo de gerador de atenção. Você precisa do que eu chamo de oferta contextual. E você precisa dominar a estratégia, o momento do follow-up. Gerador de atenção, oferta contextual e o follow-up. Eu vou detalhar cada um deles agora para vocês. E eu espero que vocês prestem muita atenção em cada uma dessas fases. Porque todas essas fases, se elas forem seguidas da maneira correta, muito provavelmente, mais rápido do que você imagina, você está gerando de 1.000 a 1.500 leads por dia, 500, 600, 700 leads por dia. Você está fazendo de 30 a 50 vendas por dia. Você está recuperando o investimento em tráfego. Você está construindo uma audiência extremamente qualificada. E você agora, quando for realizar uma aula, quando você for fazer qualquer tipo de campanha, você tem ali um público pronto para comprar. Ou pré-qualificado para comprar. Todo mundo pronto? Já anotaram os ingredientes que vocês vão precisar? As fichas estão caindo? Vocês estão conseguindo entender
A diferença dos elementos? Vocês conseguem entender que o teu problema não é de audiência, não é construção de audiência. Ah, Natanael, eu não consigo aumentar minha audiência. Claro, você não tem oferta para isso. A oferta é o elemento mais importante para a construção de uma audiência. A oferta é o elemento mais importante para você atrair pessoas do jeito certo. Uma vez que você tem essa leitura, uma vez que você domina esse processo, isso te ajuda a avançar nesses bastidores. E aí, vamos lá. Próximo ponto. Anote isso. Tudo é conversão. Tráfego é conversão. Audiência é conversão. A sua mente precisa pensar o tempo todo em conversão. O tempo todo você precisa pensar em conversão. Tudo é conversão. E eu vou dar um exemplo para vocês. Nós criamos um material chamado O Modelo de Negócios para Triplicar Suas Vendas ainda em 2020. Aqui está, para o colega que perguntou, Natanael, mas e o conteúdo? Aqui está o conteúdo. Só que, Natanael, como que esse conteúdo foi feito? Esse conteúdo é uma oferta. Mas esse conteúdo tem conteúdo? Tem conteúdo, mas tem oferta. Peraí, explica pra gente. Eu explico. Esse material, ele foi criado com um objetivo claro de vender. Ele foi criado como uma bela oferta. Mas mais do que isso, a partir do momento que eu consigo atrair as pessoas por esse tema, que tem total relação com a oferta que eu estou fazendo, ou com as ofertas que eu irei fazer, eu consigo uma audiência pronta para comprar. E como que eu faço isso? Se vocês observarem, a partir do momento onde a pessoa ela é exposta àquilo, ou seja, eu dei visibilidade, mas eu pedi um comprometimento. Olha, eu criei um material exclusivo. Caso você queira ter acesso a esse material exclusivo, aqui está o link, eu mando a mensagem inbox, a pessoa pede aquilo, ela coloca o e-mail. Na página de obrigado, aparece. Parabéns, seu cadastro foi realizado com sucesso. Você pode baixar o seu e-book aqui. Nós separamos uma oferta especial com os nossos melhores conteúdos de copy, com 50% off. E aí aparece o nosso pacote de copy. E sabe o que acontece? Vendas. Então, o grande ponto é o seguinte, a maioria das pessoas ficam pensando, que conteúdo eu vou criar para atrair as pessoas? Que conteúdo eu vou produzir? Nós ficamos pensando, qual a melhor oferta para criar uma audiência com conversão imediata? Eu não fico pensando no tráfego em si, eu não fico pensando no anúncio em si, eu não fico pensando só no custo por clique em si, apesar de ser algo realmente que é importante, que faz parte do processo. Mas para mim a parte mais importante é pensar, peraí, isso aqui vende para quem não me conhece? Isso aqui vende para quem nunca me viu na vida? Isso aqui vende para quem tem interesse nesse assunto? Porque se não vender na página de obrigado, se não converter imediatamente, esse e-book é lixo. Ele não serve de absolutamente nada. Agora, se eu consigo converter, se eu consigo monetizar, se eu consigo fazer com que as pessoas coloquem um e-mail e já comprem no primeiro momento, eu tenho um volume satisfatório de vendas, eu falo, opa! Essas pessoas que foram atraídas por esse assunto, essas pessoas que foram atraídas por esse tema, elas têm um baita potencial. Só que o problema, gente, ou a oportunidade, no caso para vocês, está aqui. São poucas pessoas que realmente dominam a arte da oferta irresistível. São poucas pessoas que realmente sabem criar algo extremamente desejável. Você vai ver algumas pessoas fazendo isso ou talvez até ensinando isso. Não, vai lá, coloca o material e aí você já oferece ali o primeiro produto. Beleza, mas qual o melhor produto para você oferecer? Qual o produto que você vai ter certeza que lá na frente, 1, 2, 3, 4 semanas depois, aquele lead recém-chegado vai converter? E essa é a minha experiência de mais de 60 mil vendas de produtos digitais sendo realizados com essa estratégia. Mas mais do que isso, eu faço campanhas como essa que você está participando agora,
todos os dias. E eu consigo dizer com 100% de clareza, eu consigo falar o seguinte: nessa aula vai vender. Sabe por que vai vender? Porque eu sei quem está participando. Quem está participando foram pessoas que vieram por esse imã, que já compraram esse produto, que já acompanham essa jornada. Então faz todo sentido que eles comprem aquilo que eu vou oferecer. Quando eu termino uma aula de vendas, que eu puxo o relatório de quem comprou, é batata. Tá ali, ó. Comprou o livro. Ó, veio do livro, veio daquele imã, veio desse aqui. Galera, esse é o caminho. Vamos lá, vamos arrepiar agora, vamos pra cima, vamos fazer mais. Até um momento que eu encontro uma outra oportunidade. Em outras palavras, você precisa fazer a linha mestre, partindo do produto oficial que você vai vender e voltando isso à tua estratégia de audiência. Porque tem pessoas que vão arrepiar. Nossa, eu estou vendendo meu e-book de R$10, eu vendo 100 por dia. Legal. E o teu produto lá de 1.000, de 2.000, de 3.000? Cara, tá horrível. Não adianta, não faz sentido. Você está atraindo pessoas que têm um interesse em comprar aquele produto, mas você não conseguiu atrair uma audiência realmente qualificada. O segredo está em desenvolver o perfeito gerador de atenção. E por que eu estou chamando de gerador de atenção? Porque a atenção, ela é temporária, ela é limitada. Sempre que eu criar algum material como esse, eu consigo fazer com que naquele período, naquele momento, aquilo se converta. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas? Eles estão utilizando o mesmo e-book, eles estão utilizando o mesmo material, eles estão utilizando o mesmo PDF há mais de 1 ano, há mais de 2 anos. Eles ficam tentando escalar aquilo para números estratosféricos. Sabe qual é a diferença do que eu faço? Toda semana eu crio coisas novas. Porque eu tiro a partir das minhas ofertas. Eu sei que se eu quiser atrair uma audiência quase pronta para comprar, eu preciso medir a temperatura daquilo que é relevante agora. Você realmente acha que aquilo que eu falava em dezembro de 2019 vai ter o mesmo peso, a mesma importância daquilo que eu falo? Claro que não. Eu preciso criar toda uma atmosfera de vendas. A pessoa começou a me seguir no Instagram, ela viu um material, ela viu um outro, tudo está interligado. Tem toda uma inteligência por trás para cercar o público e fazer com que ele veja as oportunidades como se fosse o seguinte: cara, é isso que eu preciso. Por isso que vende tão bem. Porque eu me concentro na monetização. Para mim, audiência é monetização. Para mim, audiência significa monetização. Tem pessoas que são mestres no Facebook. Arrepiam. Entendem tudo. Só tem uma deficiência. Estrategicamente falando, não são bons em criar ofertas. Eles não são bons em monetização. É por isso que tem muito gestor de tráfego que fica no chinelo quando chega um cara que sabe criar produtos digitais e ele cria a mesma campanha, só que com um ROI 10 vezes maior. Porque, gente, por favor, aí eu vou pedir assim, ó, encarecidamente, prestem muita atenção nisso, porque isso muda os resultados de vocês. Não é mais sobre simplesmente conseguir um bom custo por lead. Não é mais simplesmente em conseguir que o anúncio tenha uma boa taxa de cliques. É sobre criar desejo nas pessoas. Vamos esquecer um pouquinho a parte técnica, só um pouquinho. Eu não estou dizendo para deletar, eu estou falando para tirar um pouquinho do foco. Fiquem olhando e pensando, poxa, o que o Nathaniel está mostrando é que se eu parar agora e eu colocar minha cuca para funcionar, eu posso criar um material e as pessoas vão se cadastrar e elas já vão comprar direto. E se eu parar de novo e pensar em criar um segundo? E se eu criar um terceiro? E se eu criar um quarto? E se eu criar quinto? Se eu tiver 10 estruturas como essa? Eu costumo dizer que isso aqui é como se fosse a bolsa de valores do mundo digital. Você vai fazendo aportes financeiros. As pessoas falam muito hoje de investimento, vou investir tanto. Cara, pense o seguinte. Se você domina a arte da monetização e você começa a pensar, peraí, e se eu criar isso aqui? E se eu criar isso aqui? E se eu fizer isso aqui? Será que vende? Será que converte? E se eu trabalhar com essa proposta aqui, será que converte? Porque vai chegar um momento, gente, que vocês vão ter esse segundo benefício. Olha isso aqui. Eu cheguei e criei um pacote de treinamentos. Talvez alguns de vocês já tenham comprado esse pacote aqui.
Eu criei um pacote de treinamentos. Eu fico pensando, gente, em monetização. Eu falo, cara, o que eu posso criar agora que possa gerar um desejo imediato nas pessoas? Já sei. E se a gente juntar esse pacote, com isso, e fazer um valor super promocional? Beleza, vamos fazer. Bum, começa a vender. Eu não fico gastando os meus neurônios pensando, como é que eu posso ter mais visibilidade? Como é que eu posso ser visto por mais pessoas? Não, eu fico pensando, como que eu posso gerar conversão, compromisso, retenção? O que eu não estou enxergando? O que eu estou deixando passar? E eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos de vocês, hoje, estão deixando passar, no mínimo, 10 oportunidades de monetização. No mínimo, 10 oportunidades de monetização. Ou 4, como eu vou dar alguns exemplos agora. Ou seja, audiência é conversão. Audiência é monetização. Audiência é você parar e pensar qual gerador de atenção eu vou criar. Qual oferta contextual. Por que é oferta contextual, gente? Porque essa oferta ela acontece depois que a pessoa tomou uma ação. Aquela ação gerou uma oportunidade. Gera vendas. Só que esses leads que são gerados aqui são os melhores leads para você convidar para uma aula, para uma palestra, para um treinamento, para o que você quiser. Só que você fica monetizando enquanto você traz mais pessoas para te conhecer. Isso é fantástico. E aí você tem a oferta que você pode fazer de uma maneira direta também. Para criar uma audiência qualificada, você precisa de 3 elementos. 1, gerador de atenção. 2, oferta contextual. 3, follow-up. O gerador de atenção é esse material que você vai entregar para as pessoas. Mas esse material ele tem que ter uma característica de oferta muito forte. A maneira de construir esse material precisa ter todos os detalhes para gerar uma conversão. Oferta contextual é o que você vai oferecer para aquelas pessoas naquele contexto específico. Precisa ter um alto grau de ser irresistível. Terceiro, follow-up, a sequência de e-mails que você envia pós-cadastro. E mais importante, o follow-up significa as próximas ações que você vai fazer com aqueles leads. Porque algumas pessoas entram na minha lista e eles não compraram aquele primeiro produto que eu ofereci. Mas depois eles estão na minha lista, eles recebem um convite para participar de uma aula como essa e eles compram aquilo que eu ofereço. Então, se essa primeira parte não converter, se essa primeira parte não converter, é um sinal que a oferta, a promessa, a oportunidade não é melhor. Então, assim, ó, se você não conseguir montar isso aqui e gerar vendas todos os dias, segura a onda, porque você não está atraindo o público certo. Segura a onda, porque isso não vai acabar bem. Isso aqui valida o modelo de negócios. Você quer validar o potencial do teu produto? Você quer validar o potencial da tua oferta? Você quer validar o potencial do teu negócio? É a tua habilidade de fazer isso aqui rápido. Isso aqui, você monta rápido e você fala, putz, nossa, tá indo muito bem. Isso aqui tem potencial. Agora, tem pessoas que mal conseguem colocar leads para dentro. Imagine vender de maneira imediata. Porque não tem experiência, não tem habilidade em criação de ofertas. Eles vão lá, e-book, 10 dicas. Meu Deus. Mas eu vou dar alguns conselhos para vocês. Então tem a parte do anúncio, tem a parte do cadastro, tem a parte da venda, tem a parte do e-mail. Qual que é a boa notícia, Natália? Você tem que dar para a gente? Tudo isso já foi extremamente validado. São modelos. Modelos que se repetem. Modelos que você não precisa inventar. Existe uma maneira mais efetiva de construir audiência. Existe uma maneira mais efetiva de fazer uma primeira oferta. Existem produtos que tendem a converter muito mais e gerar uma continuidade de compra. E aí você gera resultados assim. Ó, eu peguei aqui um bem basicão, ó, começando agora. 18 cadastros, 66 centavos de cadastro. É assim que você começa. É assim que você começa. Ó, tá gerando ali, ó. Poxa, tem pessoas entrando na minha lista, já tem pessoas comprando. Então, assim, ó. Imagina a experiência. Imagina a experiência de você acordar todos os dias e você olhar
leads que entraram, vendas realizadas. E agora você imagine que você fala, vou fazer uma aula de vendas. Tenho uma audiência para mandar e-mail para convidar para participar da minha aula. Vou liberar um material novo. Tenho uma audiência que eu posso fazer oferta para essas pessoas. Vou fazer uma promoção nova. Eu tenho uma audiência que eu posso fazer essa promessa. Eu posso fazer essa oferta. Você sempre tem recursos para trabalhar. Todos os dias você tem novas pessoas entrando na tua lista, novas pessoas comprando. Naturalmente, como você faz anúncios no Facebook e no Instagram, você vai aumentando a quantidade de seguidores. Então, olha a sua oportunidade. Só que o grande ponto é, a maioria carece de poucos leads porque tem pouca habilidade de criar oferta. Alguns de vocês nunca conseguiram bater 10 mil leads por uma razão muito simples. Não criaram uma oferta capaz de bancar a construção de 10 mil leads. Isso resolve, isso acaba hoje. Isso acaba agora, isso acaba aqui. Beleza, gente? Vocês estão prontos para resolver isso agora? Estão prontos para resolver isso agora? Sim ou não? Vamos resolver isso agora? Então, beleza. Seguinte. Gerador de atenção. Existem 4 maneiras de você criar um gerador de atenção. Esse material que vai captar a atenção das pessoas, que vai gerar uma retenção, que vai fazer com que as pessoas tenham desejo de ouvir aquilo que você tem para apresentar e levar essas pessoas para o próximo passo. Então, ó, promessa, atalhos, modelos, bastidores e tutorial. Então você pode partir para a linha do vou fazer uma promessa para as pessoas, vou mostrar atalhos, vou compartilhar bastidores e vou mostrar tutorial. O grande ponto é entender qual é a melhor maneira de fazer cada um. Natanael, como que eu faço um gerador de atenção baseado em promessas? Você vai procurar perguntas conhecidas e vai apresentar respostas diferentes. Perguntas conhecidas com respostas diferentes. Por exemplo, como escrever uma carta de vendas de uma maneira 10 vezes mais rápida, com o dobro ou triplo de conversão. Eu vou apresentar uma técnica que quase ninguém conhece para você escrever de uma maneira mais rápida, sem perder qualidade e aumentando a sua conversão. Por quê? Quando você faz perguntas conhecidas, você está falando com um público que já conhece aquele desafio, que já tentou resolver aquilo de alguma maneira, que já tentou superar aquele obstáculo de alguma maneira, que ele está com o alerta ligado para como é que eu resolvo isso, hein? Eu já ouvi tanta coisa. Então você apresenta uma resposta diferente. A melhor maneira de você criar esse gerador de atenção é quando você apresenta uma pergunta muito conhecida, mas você apresenta respostas diferentes. Atalho. Problemas conhecidos com soluções mais práticas. Então aqui você não está prometendo necessariamente uma resposta, você está prometendo um atalho. Por exemplo, 10 templates de copy. 10 modelos prontos para você escrever uma carta de vendas capaz de vender todos os dias. Você concorda comigo que quando eu falo como escrever uma copy mais rápida versus 10 templates de copy, eu estou falando com 2 áreas diferentes na tua mente? Eu estou apertando 2 botões diferentes? Eu estou falando com pessoas diferentes? Uma coisa é a pessoa que fala, eu quero aprender a escrever mais rápido. Eu estou em busca de uma técnica. Eu estou em busca de um método. Eu estou em busca de qualificação. Outra coisa é quando eu falo, olha, eu tenho 10 templates prontos. Quando eu uso a primeira promessa, eu quero vender uma mentoria. Onde eu vou acompanhar a pessoa, eu vou direcionar a pessoa, eu vou mostrar para a pessoa como que ela escreve mais rápido. Quando eu faço uma atalho, eu quero vender um curso que está pronto, que está gravado. Porque eu estou entregando o material já pronto. Eu estou entregando o material já completo. Gravem isso. O que você vende determina o como você vende. O que você vende determina o como você vende. Você não pode errar ou quebrar o elo entre a maneira como você atrai as pessoas e o que você quer vender. O maior erro que muitas pessoas cometem, eu olho o imã digital da pessoa e eu falo, tá, o que você vai vender depois? Ah, eu quero vender um curso gravado. Pior imã que você está criando. Porque esse imã atrai pessoas que querem mentoria, direcionamento, acompanhamento. E você está vendendo o contrário para essa pessoa. Em alguns casos, eu vejo, qual que é o teu imã? O que você quer vender? Ah, eu quero vender uma mentoria.
E aquele imã está atraindo pessoas para cursos. Olha, esse imã, ele é perfeito para você vender um portal de membros com recorrência. Esse imã, ele é perfeito para você vender, por exemplo, um curso de 4, 5 módulos. E aqui que a galera erra muito. Você bate o olho e você fala, putz, está errado isso aqui. Esse imã não vai atrair o melhor público. Esse imã não vai atrair pessoas que vão comprar aquele produto. Não é o tipo de atenção que você quer atrair, porque não é o tipo de público que pode comprar o teu produto. E agora eu vou dar um conselho poderosíssimo para vocês. Mas antes, deixa eu falar dos outros dois modelos. Bastidores, basicamente é a história. É quando você tem um resultado fora do comum e você vai fazer uma explicação de maneira detalhada. Então vamos imaginar que você gerou algum resultado que muitas pessoas se surpreendem. Então você pode criar um imã falando, olha, os bastidores de como eu consegui 1, 2, 3, 4. Olha, eu vou detalhar como que eu fiz isso. Porque muitas pessoas falam, não é possível que você tenha conseguido isso de maneira tão rápida, de maneira tão interessante. Porque quando você vende bastidores, você atrai pessoas que elas querem modelar. Elas querem seguir um caminho que já foi trilhado. Bastidor é perfeito para vender método. É perfeito para vender processos. É perfeito para vender direcionamento. Com problemas específicos. Olha, os bastidores de como eu consegui 1, 2, 3, 4. Esse é um gerador de atenção perfeito. Por exemplo, eu tenho um que eu falo, olha, um modelo de copy que fez 757 vendas de um produto de R$2.000. Eu vou mostrar como que essa copy foi feita, como que essa venda foi gerada. Tem um que eu mostro, olha, a copy que vendeu R$1.093 em 4 campanhas. E eu vou detalhar essa copy. Eu estou contando os bastidores, a pessoa quer saber como que esse resultado foi alcançado. Vocês estão percebendo que psicologicamente falando, emocionalmente falando, cada gerador que eu estou apresentando para vocês, ele apela, ele atrai por uma meta específica, por uma meta diferente? E eu te pergunto, na hora que vocês vão criar algo para gerar audiência, vocês sabem fazer isso aqui? Ah, Nathanael, eu já conheci esse conceito. Eu sempre uso... Não, a maioria das pessoas não faz nem ideia do que eu tô falando. Tudo para eles é promessa, é headline. Como conseguir mesmo que você não tenha? Como conseguir isso mesmo que aquilo? As pessoas não fazem ideia, porque muitos empreendedores, eles não fazem a mínima noção do que significa atração por contexto. Você entender que pessoas diferentes estão em momentos diferentes e elas são atraídas por promessas diferentes. Cada recurso desse aqui ativa, mentalmente falando, um desejo. E criação de desejo é o ingrediente básico e obrigatório para você vender qualquer coisa na internet. Se você não consegue criar desejo, você não gera uma ação de vendas. Ponto final. Quanto maior o desejo, mais rápido o público compra. Se a pessoa fica te acompanhando, ela não tem um desejo de comprar o teu produto, a culpa é da tua mensagem, ou do formato que você está usando. Nathanael, é o seguinte, eu sou desconhecido. O ideal para você que está começando do zero e ainda não é muito conhecido, é você utilizar o primeiro e o segundo. Por quê? Porque você está falando de perguntas conhecidas e problemas conhecidos. Você está falando com pessoas que já reconhecem que tem um problema, você está falando com pessoas que já estão focadas em resolver aquele problema e elas estão procurando soluções. Ou seja, você não é tão importante nesse momento, mas o que você está falando sobre aquele assunto é importante. Em outras palavras, você vai criar autoridade baseado no seu conhecimento da solução daquele problema. Eu vou dar um exemplo bem básico para você entender. Às vezes você gosta muito de um filme, você é fã daquele filme. E aí você vê um vídeo falando, olha, a cena que mostra um segredo que quase ninguém percebeu no filme. Você não conhece aquela pessoa que está gravando aquele vídeo, você nunca viu aquela pessoa na vida, mas ela está falando sobre um assunto que você tem interesse. Logo, você vai lá e fala, o que ele viu que eu não vi? Em outras palavras, por favor, para de ficar tentando ficar famoso e começa a falar de coisas que o seu público reconhece. A maneira mais rápida de você se tornar reconhecido na internet é quando você encontra assuntos que as pessoas já prestam atenção
mas elas não têm total domínio daquilo, elas não sabem como resolver aquilo. E é aqui que vocês podem entrar muito bem. Desenvolvendo promessas, respondendo perguntas conhecidas com respostas diferentes. E eu sei que todos vocês aqui que estão me ouvindo, sem exceção, têm respostas bem diferentes do que a maioria das respostas que estão sendo disponibilizadas no teu nicho. Você tem algo novo a acrescentar. Você tem algo diferente para falar para as pessoas. Você tem algo único. Cada um aqui tem algo único. A dificuldade é que vocês não têm método nem processos para disseminar essa mensagem, para distribuir essa mensagem. E existem processos para cada um desses elementos. Uma vez que você acerta no teu gerador de atenção, você precisa acertar na tua oferta. Todo cadastro precisa ser seguido de uma oferta. Porque algumas pessoas vão comprar, mas todos irão saber, ter conhecimento que você tem uma oferta, que você tem um produto. Então isso muda o status. A pessoa sabe que ela está entrando em uma lista de uma empresa, não de um blogueiro, não de um site de notícias, não de um site de conteúdo. Ela está entrando na lista de um especialista que tem algo a oferecer, que tem algo a mais a ser oferecido. Mas a oferta contextual é o que vai te dar a gasolina, o combustível, o turbo para disseminar a tua mensagem. É como se fosse o teu patrocinador master. Se você cria uma oferta contextual que converte 15% de todo mundo que se cadastra, e você consegue gerar uma monetização imediata, você consegue investir mais. E aí você investe mais, aquilo continua vendendo, você investe mais. Você não precisa falar, Natanael, eu tenho 10 mil reais para investir. Não, você tem que gerar 10 mil reais para investir. Você começa a investir e você tem um retorno para aquilo. Você vai fazendo mais aporte, você vai realocando esse investimento. Ai, Natanael, se eu tivesse dinheiro, eu investiria mais em tráfego. Gera esse dinheiro a partir de ofertas contextuais. Você nunca vai ter a visibilidade que você tanto sonha se você não tiver uma oferta que te impulsione. Então, alguns de vocês, se criarem essa oferta que vai gerar 2 a 5 mil reais por mês, você tem agora de 2 a 5 mil para investir, para aumentar a tua audiência. Daqui a pouco você consegue montar uma campanha que te gera 8 mil reais por mês. E agora você consegue ter uma audiência maior. Ah, Natanael, esse pessoal cresce porque eles investem muito em publicidade. Investe em publicidade quem tem capital. Só que tem algumas pessoas que tiram o capital para investir, para arriscar. Eu não estou sugerindo isso. É uma estratégia conservadora. Você ganha aquele capital e reinveste. Eu conheço empresários que pegam lá, tiram do caixa da empresa 100 mil, arrisca. Vamos lá, vamos tentar fazer uma grana com isso. E alguns recuperam, outros não. Eu não estou sugerindo isso para vocês. Eu estou sugerindo uma estratégia mais inteligente, que é, você vai montar uma estratégia para gerar a atenção das pessoas e você vai criar uma oferta contextual para monetizar isso imediatamente. E isso você pode realocar esse investimento e você pode continuar investindo e você vai trabalhar isso no próximo passo da monetização. Agora que você tem leads que sabem que você tem algo para vender e alguns já compraram o primeiro produto ou oferta, você está pronto para executar novas campanhas de vendas online. E aqui entra o maior lucro de todos. É quando você fala com pessoas que já compraram algo seu ou já sabem que você tem uma oferta. Um público pronto para comprar. Porque você está conversando com pessoas que foram atraídas por algo que você tem para oferecer. É você levar a pessoa certa para a sala certa para ouvir a mensagem certa. Tem que saber fazer isso aqui também. Peraí, Natanael, então você está querendo me dizer que, da mesma maneira que eu criei uma promessa para atrair um determinado público, na hora de criar uma campanha para vender, eu tenho que seguir uma mesma lógica? Claro! Se você atrai a pessoa por um imã de templates, na hora que você vai fazer uma aula para essa pessoa, tem que ter coerência daquilo que você está falando. Se não tiver coerência, você atraiu a pessoa pelo sanduíche e está vendendo agora a salada de frutas. Frustra a pessoa. Não converte. Quando eu olho uma empresa de cima, né? Eu olho assim, ó, eu vejo como tem
Incoerência nos processos, inconsistência. A maneira como a pessoa entra na lista não tem nada a ver com a maneira como a pessoa posta. O e-mail não conversa com a postagem não conversa com a carta de vendas. A carta de vendas não tem nada a ver com os stories que a pessoa faz. Os stories não tem nada a ver com o que a pessoa diz na live. As frases não tem nada a ver. É uma completa e geral e absoluta bagunça. E eu quero que vocês entendam uma coisa. A melhor maneira de dominar esses processos não é tentando, já no primeiro momento, compreender todas as partes, mas você ter modelos para seguir. Modelos que sejam coerentes para o que você quer fazer agora. E aí você inicia. E aí você dá o primeiro passo. E aí você trabalha. E aí você avança. Aí você está pronto para entrar numa rotina como essa. Onde você faz aulas, você faz palestras, você faz movimentos com uma audiência pronta para comprar. Porque se você ficar tentando construir audiência sem antes qualificar essas pessoas com uma oferta, com uma monetização, você corre um grande risco de falar com centenas de pessoas ou milhares de pessoas que simplesmente estão ali para saber qual que é. O que ele vai falar parece ser interessante. E não pessoas que estão em um processo de vendas. Todas as vezes que você fizer uma ação de vendas, você está falando com pessoas prontas para comprar, ou que têm um perfil de comprador, ou que foram atraídas por algo que você vai oferecer. Não tem desconexão, não tem incongruência, não tem consistência naquilo que você fala. E a rotina hoje que as pessoas fazem é uma rotina muito estranha, porque é uma rotina baseada em tentar agradar quem não vai comprar e tentar afastar quem poderia querer comprar. Porque quando você não coloca uma pessoa que está em busca de soluções dentro de um processo dinâmico de vendas, você afasta essas pessoas. E é isso que você precisa dominar. E aí, gente? O que vocês precisam fazer agora? Dia 1. Eu mostrei para vocês agora. Estratégia de conversão. Vocês conseguiram ter essa visão? Conseguiram entender? Que precisa ter uma estratégia. Vocês entenderam a parte estratégica? Vocês conseguiram visualizar a estratégia por trás de tudo que eu mostrei? Primeira coisa que você tem que fazer é entender a estratégia, definir a sua estratégia, definir qual a melhor estratégia para vender o produto que você quer vender, definir a melhor estratégia para vender o produto que você quer oferecer. Segundo ponto, criar o teu gerador de atenção, ou os seus geradores de atenção. Número 1, estratégia de conversão. Número 2, dia 2, beleza. Vou trabalhar agora para criar. Dia 3, eu preciso ter ofertas de conversão imediata. Então, eu preciso ter esse produto que tem um potencial de conversão imediata. Dependendo do teu negócio, dependendo do teu nicho, existe a maneira correta de fazer isso. Existe o pilar para fazer isso. Para fazer a oferta, para fazer a carta de vendas, para fazer tudo. Uma vez que você define qual que é esse produto, dia 4, vamos montar as páginas. Página de captura, página de obrigado, página de vendas, monta a copy, sequência de e-mails, faz os layouts das artes, as postagens, o que vai ser, como é que vai ser o dia a dia, como que vai ser trabalhar tudo isso. Dia 5, vamos colocar esses anúncios para rodar. Então, nós já temos um gerador de atenção, nós já temos uma página de obrigado com uma oferta, já está tudo cadastrado, agora nós vamos colocar, então, as pessoas para visualizar essa oferta. Vamos comprar tráfego, vamos fazer anúncios. Dia 6, você vai criando novos pontos de conversão, porque você não vai ficar dependendo só de um anúncio no Facebook. Você vai ter que criar um mix de pontos de conversões. Vários e vários pontos que as pessoas possam ter contato com você e elas possam entrar nesse funil. Em outras palavras, tudo que você postar, tudo que você falar, tudo que você fizer, você pode levar as pessoas para participar, para passarem por esse funil que você criou. Gravou um vídeo no YouTube, no final do vídeo você fala, olha, eu tenho um material, leva para o material, a pessoa passa pelo funil. Fez lá uma live, terminou a live, gente, eu tenho material, coloca a pessoa para passar pelo material, ela entra e passa por esse funil. Todos os caminhos levam a o seu funil a partir de agora. Porque você quer volume, você quer validar, você quer ter a conversão, você quer ter as taxas, você quer ter o seu processo. E no dia 7, você vai descansar um pouco. No dia 7, você vai relaxar. No dia 7, você vai... Beleza? Ok, é isso. Vou descansar um pouco. Para depois
passar por um novo ciclo. Deixa eu refinar isso agora, deixa eu criar mais um gerador de atenção, deixa eu criar mais essas páginas, deixa eu criar esse modelo, e você vai refinando esse ciclo. Você vai revivendo essa experiência, você vai otimizando e criando novas e novas fontes de lucro. E é isso, galera. Esse é o caminho, esse é o plano. Esse é o passo a passo que eu quero sugerir para vocês seguirem agora. Curtiram? Ajudou? Trouxe clareza? Deu para ter essa visão? Fala para mim. De verdade. Nathanael, eu consegui entender que eu estou diante de uma oportunidade. Fala para mim. Você conseguiu enxergar essa oportunidade? Ficou claro para você? Essas etapas, esses passos, esses pilares, esses modelos, essa linha lógica a ser seguida? Agora vamos pegar o seguinte, gente. Vamos pegar esse ponto-chave. O que eu preparei para vocês? Eu vou fazer uma proposta para vocês que é uma proposta inédita, é uma proposta ousada, é uma proposta intensa, mas eu sinto que é o momento certo para a gente fazer isso. Esse é o momento certo para a gente trabalhar esse elemento chave agora, essa parte chave, porque eu acho que é um momento propício. Porque isso pode dar não só validação, escala, mas principalmente monetização. Eu vou fazer uma nova imersão. E essa imersão vai se chamar a imersão da monetização. E como que vai funcionar essa imersão? Cada dia que eu estabelecer aqui vai ser um dia de encontro que nós teremos ao vivo. No dia 1, nós vamos trabalhar essa estratégia da conversão, aprofundar nos detalhes, eu vou criar isso ao vivo, porque isso aqui é o que eu faço todas as semanas, é o que nós fazemos todas as semanas. Então você vai ter uma oportunidade de ter esse processo imersivo comigo e com a minha equipe durante todos esses dias. Então nós vamos ter o primeiro dia, onde eu vou te ensinar a estratégia, eu vou compartilhar como que eu tomo essas decisões, eu vou mostrar todos os processos que eu sigo, eu vou ensinar exatamente como que eu faço essa montagem da minha estratégia de conversão, como é que eu faço o desenho dos funis, e eu vou explicar, para você que vende um produto de X, o melhor funil é esse. Para você que vende um produto Y, o melhor funil é esse. Para você que vai vender mentoria, segue esse funil automático, segue essa estratégia. Eu vou desenhar para variações de possibilidades. Como eu tenho todos os tickets possíveis e imagináveis, todos os formatos possíveis e imagináveis, eu posso mostrar tudo aquilo que a gente faz. Dia 2, vamos trabalhar com gerador de atenção. Eu vou mostrar para você como que você cria essa audiência a partir desses temas que você vai trabalhar. Eu vou mostrar exemplos de promessas, exemplo de atalhos, exemplos de bastidores, exemplos de outras estratégias que voltam com resultado, que voltam com tutorial, com todos esses 4 geradores. Dia 3, eu vou mostrar como é que eu crio os produtos de conversão imediata. Quais as características, qual o checklist, quais os elementos obrigatórios que um produto que se propõe a ter venda imediata em grande volume precisa ter. É no dia 3 que nós vamos fazer isso. Dia 4, criação das páginas, e-mails, copies. Nós vamos abrir as ferramentas que nós usamos, vamos mostrar os templates que nós usamos, vamos mostrar esses bastidores, vamos fazer o download desses arquivos para vocês usarem, dependendo da ferramenta que você vai utilizar, e nós vamos explicar os princípios por trás de uma página de conversão imediata. Qual o melhor modelo de página de vendas? Qual o melhor modelo de página de captura? Qual o melhor modelo de página de obrigado? Ontem, por exemplo, nós ficamos ali um tempo discutindo, olha, puxa essa imagem para cá, coloque isso aqui agora, coloque esse elemento, tá faltando esse elemento. A gente vai lapidando aquela página, nós vamos desenhando aquela página para ela ter uma outra conversão. Você vai ter a sua oportunidade não só de ver quais são esses elementos, mas de modelar exemplos que nós também vamos liberar. Dia 5, criação de anúncios e ativação das campanhas. Aí você vai ver real time. Beleza, vamos lá, vamos colocar uma campanha no ar. Vamos começar a colocar esse modelo aqui. Como que funcionam os bastidores? Quais são os processos que nós seguimos e principalmente quais as técnicas que eu uso para chamar a atenção dos meus anúncios. Eu vou falar uma coisa, em termos de copy para anúncios, eu nunca vi nada tão poderoso do que você realmente saber o que você está falando ou escrevendo. Muitas vezes eu falo, ó, muda essa cópia aqui do texto, a conversão vai lá para cima.
Então, além da parte técnica, que você vai aprender, obviamente, para quem não sabe, eu vou entrar profundamente na parte. Olha esses discursos. Eu estou gravando vídeos de anúncios. Eu estou escrevendo textos em anúncios para vocês entenderem o poder de uma copy bem feita em anúncios. Vocês vão entender quais são esses pilares, quais são esses bastidores, quais são esses elementos. Eu vou fazer marcações. Olha, esse primeiro bloco, você faz isso. Nesse segundo bloco, você faz isso. Toda essa parte prática. 6, pontos de conversão. Como é que você pega, por exemplo, no Stories para alavancar o teu processo de vendas imediato? Como é que você faz uma live para alavancar? Como é que você faz uma outra ação paralela para aumentar isso? Como é que um vídeo no YouTube pode aumentar esse volume? Como que ações que você pode fazer complementares aumenta esse volume, melhora a tua taxa de conversão? Como é que você cria processos de interação com a tua audiência que faça esse processo seguir? E a gente fecha esse ciclo, te ajudando nessa imersão a trabalhar com todos os pilares. Vai ser uma imersão altamente prática, intensa, todos os pilares, todos os bastidores. Nós teremos uma certificação para quem concluir, certificação especialista em monetização, pessoas que realmente sabem monetizar a audiência. Então, se você quer formar alguma pessoa da equipe, é uma ótima opção. Mas a gente vai certificar pessoas que vão aprender na prática, não simplesmente a gerar leads, não simplesmente a ter novos clientes, mas a pensar como alguém que entende de criação de fontes de lucro, de monetização e, principalmente, de uma audiência pronta para comprar. Qual que é a psicologia por trás disso? Quais os elementos que você precisa dominar? Quais são os pilares que você precisa seguir? Então, nós vamos fazer isso. Vai ser uma sequência de 6 dias. Onde nós vamos trabalhando com esses pilares, vamos aprofundando, como se você estivesse no nosso escritório, acompanhando esses bastidores. Eu e a minha equipe, mostrando esses pilares, mostrando esses bastidores. Por quê? Posso falar uma coisa para vocês? Você acaba agora, você entender, mas você não consegue colocar em prática. Agora, se eu vou seguindo com vocês, se nós vamos seguindo com vocês, step by step. Gente, vamos fazer isso aqui. Hoje, o dia a gente vai fazer isso. Brá! Termina. Todo mundo terminou? Bora pro próximo. Você vai progressivamente concluindo a atividade. Nenhuma peça vai ficar de fora. Nada vai ficar de fora. Por isso que eu falei que é algo ousado. Porque esse tipo de entrega é algo que eu faço num grupo de implementação, por exemplo. Onde nós estamos ali mostrando para as pessoas como que implementa. Então eu decidi pegar toda a nossa inteligência e colocar assim, ó, beleza, galera, tá aqui. E eu vou falar o principal motivo porque eu decidi fazer isso. Nos últimos dias, e o meu modelo de negócio, ele sempre continua o mesmo, porque é o que eu mais vejo como interessante a ser feito. Eu vendo produtos de alto valor. É isso que eu faço. Só que todos os dias, pessoas falam, cara, eu queria muito a mentoria, putz, mas eu não tô com grana ainda, eu preciso. Eu comecei a falar assim, cara, por que essas pessoas não têm grana para investir no próprio negócio? Cara, 5 mil reais dá 16 reais por dia, mas a pessoa não pode porque ela não está conseguindo fazer esse investimento. Tem pessoas que ela fala, eu nem limite tenho no meu cartão de crédito. Eu falei, cara, sabe por que você não tem limite no seu cartão de crédito? Porque você não usa o seu cartão de crédito. E você não tem recurso naquele cartão de crédito. Quando eu falo assim em termos de publicidade, né? Quando você começa a fazer uma estratégia dessa aqui, primeira coisa que vai começar a acontecer, teu cartão de crédito vai te amar, porque você vai começar a investir bem mais. Você vai comprar passagens na primeira classe com as milhas que você vai ganhar. Tem vários benefícios, porque você vai investir mais. Mas mais importante do que todos esses benefícios complementares, você vai ter uma fonte diária de geração de clientes para a tua empresa. E é isso que a gente precisa se concentrar, gente. É isso. Porque senão, acontece o que eu vejo acontecendo com muitas pessoas. A pessoa fala, eu queria muito, mas eu não tenho grana. E já deu essa parte de não ter grana para investir, porque você não tem nada. Então, assim, ó, o nosso grande foco nessa monetização, nessa imersão na monetização, é pensar o seguinte. Esquece por um momento esse produto que você tem, só por um momento. E pensa, você precisa de pessoas visualizando essa oferta. Se você precisa de pessoas visualizando essa oferta, você precisa de mais audiência. Só que você precisa de uma audiência que compre. Para isso, você já começa vendendo. Você tem que montar esse esquema. Você tem que montar essa estrutura. Mas essa estrutura, gente, ela gera trocentas mil dúvidas.
Será que eu coloco o link no e-book? Será que eu não coloco? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? São tantas variáveis que confunde. Por isso que eu falei, vamos fazer um protocolo de cada etapa, detalhado, oficial. Vamos entregar todo o mapa, porque eu quero ver se essa galera não vai ganhar dinheiro e agora vai falar para mim que não pode investir porque tá sem grana. Eu quero ver. Só que eu esbarrei em outra coisa. O preço. Eu não gosto de cobrar valores abaixo de R$1.000. R$1.000 para mim ali é o teto. Porque eu acredito que muitas vezes as pessoas não valorizam. Então eu tenho essa certa objeção. Eu tenho essa certa barreira. Mas, como eu sei, para algumas pessoas, R$1.000 já é uma certa barreira. Só que eu falei, cara, mas abaixo disso não dá. Então o valor que a gente estabeleceu para a imersão foi de R$1.000. Que parcelado dá 12 vezes lá de 90 e pouco. E aí dá menos de R$5 por dia. Mas para vocês que estão comigo agora, nesse contexto, que estão me acompanhando, que estão vendo esse momento, estão nesse pilar, nesse primeiro momento agora, as pessoas que estão mais próximas, ou seja, as pessoas que estão me acompanhando, que fazem parte da minha audiência, eu vou fazer uma condição especial. Nós vamos liberar um cupom de 50% off. Ou seja, vai para R$497. R$500. Vamos colocar aí 500, 497. Por quê? Eu vou comprar tráfego para vender esse programa depois. Porque eu acredito que pessoas que não me conheçam, elas vão se interessar para ter processos. Então eu vou ampliar, mas eu vou vender para um ticket maior. Por quê? Se uma pessoa é desconhecida, eu posso colocar um ticket maior, porque ela vai passar para outro processo. Eu vou explicar essa estratégia da imersão. Mas nesse momento agora eu vou liberar uma oportunidade para vocês garantirem a vaga de vocês nessa imersão pelo valor de R$500, 50% off. Então é o seguinte, eu vou pedir para a equipe colocar o link para vocês. A equipe vai mostrar tudo o calendário, vai ficar tudo gravado. Além de ficar gravado, vai ficar, eu ia falar particionado, né? Aí ia ficar aparecendo parte de parte no HD. Eu vou distribuir esse material, a gente vai dividir em partes, né? Então vai ser um dia que a gente vai focar nisso e a gente vai detalhando. A gente vai pegar ali o material e a gente vai ficar detalhando. Ou seja, dia 1, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Dia 2, a gente vai dividir em temas. Porque no final vai ter a certificação. Ou seja, quem chegar no final e colocou a campanha para rodar, gerou ali a primeira venda, começou a fazer, recebe o certificado. E aqueles que forem aprovados na certificação, eu ainda vou liberar um bônus complementar. Depois eu vou falar qual que é, uma surpresa. Para incentivar você a terminar o processo o mais rápido possível. Então vai ter essa certificação. Vai ter esse processo. Você que é consultor, você que é dono de agência, essa certificação vai te validar para processos de indicação, por exemplo. Quem tiver essa certificação pode atender alguns clientes, pode fazer alguns projetos nesse sentido. Então essa é a oportunidade que eu tenho para vocês hoje. 50% off, imersão da monetização. Vocês vão me ver nos próximos dias falando sobre essa oportunidade. E aqui para vocês, tem esse momento chave. E vocês avançarem comigo nessa jornada, onde eu, pessoalmente, e com a minha equipe, nós vamos te ajudar a trabalhar em todos esses pilares aqui. Todos esses pilares. A definição da tua estratégia, a criação do gerador de atenção, a criação do produto de conversão imediata, a criação das páginas, dos e-mails, da copy, do layout, a criação dos anúncios, a ativação das campanhas, pontos de conversão, todos os pilares que você precisa conhecer, que você precisa dominar para começar a gerar audiência de uma maneira altamente lucrativa. E de uma maneira que realmente gere resultados para você. Então, é você olhar esse valor. Aí tem um link para conversar com a equipe também, caso alguém tenha dúvidas. Então, é você pensar o seguinte, ó, R$49,70, esse é o valor. R$49,70. Se você dividir por 30, dá R$1,65 por dia. R$1,65 por dia, esse é o valor que te separa de fazer parte dessa imersão. Imersão da monetização. A imersão que vai te acompanhar nessa jornada para você criar uma audiência com lucro, para você criar uma audiência pronta para comprar e para você sair do anonimato da maneira mais inteligente e lucrativa possível. Para você finalmente conseguir compartilhar a tua mensagem, para você finalmente conseguir ampliar os teus resultados sem ficar sofrendo
sem ficar aí batendo cabeça com coisas que muitas vezes as pessoas simplesmente ficam paradas e travadas. Então, às vezes você tem alguém da tua equipe, um marido, uma esposa que você quer treinar nessa área, não sei. Vocês podem enxergar essas oportunidades de acordo com o teu contexto. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu queria mostrar, número 1, que existe uma diferença entre criar audiência versus gerar tráfego. Número 2, tráfego. As pessoas falam de tráfego, falam muito de visibilidade. Quero que vocês pensem em conversão, compromisso. Não adianta você ter visibilidade para algo que não converte. Você precisa de 3 elementos: gerador de atenção, oferta contextual e follow-up. Esse é o gerador de atenção. É o material que você cria para atrair as pessoas. Essa é a oferta contextual. É aquilo que você cria para monetizar imediatamente. Essa é a venda. Esse é o resultado. Isso aqui é o follow-up. É quando você continua conversando com aquelas pessoas dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo formato que você atraiu aquelas pessoas. E aí você consegue monetizar, aí você consegue converter, você consegue ter resultados muito mais expressivos. E é exatamente isso que na imersão da monetização você vai ter todos os pilares. Serve para iniciantes? Serve para iniciantes. Não, estou começando do mais do zero. Você vai começar do zero da melhor maneira possível, da maneira mais inteligente possível. Porque você vai começar fazendo aquilo que precisa ser feito. Você vai começar fazendo aquilo que merece a tua atenção. Então essa é a oportunidade para vocês. Tá aí o link para você garantir tua vaga. Está aí o link para você conversar com a equipe para garantir tua vaga, para garantir esse valor promocional e fazer parte da nossa imersão da monetização. Combinado, gente? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu te vejo na imersão da monetização. Qualquer dúvida, clica no chat aí do WhatsApp, conversa com a equipe e eu te